Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Frana Real, um programa sobre finanças, investimentos e empreendedorismo. Vocês sabem que eu amo falar sobre mentalidade, sobre prosperidade e investimentos. Mas, na prática, no Brasil, a nossa realidade financeira, infelizmente, conta outros números e um programa de finanças que tem uma importância extremamente relevante, né, que é trazer educação financeira para os nossos brasileiros, não pode deixar de citar a nossa realidade, os nossos números financeiros. Porque a motivação desse programa é justamente trazer o quê? Educação financeira e principalmente uma mentalidade diferente em relação ao dinheiro, desmistificar as nossas crenças, as nossas mentalidade negativa em relação ao dinheiro. Então, a gente vai abordar hoje finanças. E como eu sempre falo, as informações elas são extremamente relevantes e essas que eu vou trazer aqui, infelizmente, não são tão boas assim, mas é a realidade financeira do nosso Brasilzão. Afinal, infelizmente, 2 a cada 3 brasileiros estão endividados. Mais de 21% dizem estar com parcelas em atraso. Isso reflete, gente, acreditem, mais de 81 milhões de brasileiros inadimplentes. É uma realidade histórica do Serasa. E isso muito se dá, obviamente, em razões da nossa situação econômica e política extremamente estável, mas também da falta de educação financeira. E por isso eu assumi essa missão de vida, de vir aqui falar para vocês. Sempre que posso, estou nas minhas redes sociais, faço isso diariamente com os meus clientes e, né, se Deus quiser, até o final da minha vida, estarei trazendo o que eu tive o privilégio de receber desde nova por atuar no mercado financeiro. Para quem não me conhece, sou Franciele Bilhalva, atuo há 15 anos no mercado financeiro, hoje sou sócia fundadora de uma empresa de investimentos, um escritório de investimentos, a gente faz gestão de grandes fortunas, somos referência no Brasil e essa é a nossa missão, não somente trazer uma boa assessoria, uma boa educação financeira para os nossos clientes, mas principalmente levar isso para a nossa população. Afinal, gente, um país extremamente próspero, rico, né, em belezas tropicais, pode sim prosperar, pode sim ter uma realidade diferente dessa. E por isso a gente está aqui, porque essa realidade ela pode ser mudada. Vocês concordam comigo que um país extremamente feliz, que vive futebol, a Copa, que tem belezas naturais, riquezas naturais, o nosso país é extremamente próspero e rico, mas infelizmente, quando a gente fala de dinheiro de bolso, tá todo mundo triste, tá todo mundo para baixo e por isso esse programa que é sobre finanças, investimentos e prosperidade vai trazer essa realidade dura aqui, mas para quê? Não é para julgar, não é para a gente olhar com maus olhos, afinal, se tu tá nessa realidade e que possivelmente tá, afinal, todo mundo praticamente tá no Brasil, é justamente para entender como mudar. E fiquem até o final, porque a gente vai falar isso no final. Como mudar essa realidade. Mas antes de qualquer coisa, vamos trazer os números para vocês entenderem e principalmente não se sentirem sozinhos, porque se tu tá vivendo isso, muitas vezes a gente acha que tá errando sozinho, que teve alguma culpa, que não... E muitas vezes é falta de acesso à educação, falta de... A educação, de uma forma geral, eu digo que ela é super importante, né? Independente de qualquer coisa, porque ela nos dá possibilidades e depois a gente vai falar por quê dessa realidade aqui. E aqui a gente vai ver as causas dessa realidade financeira. Porque quando a gente vê números tão exorbitantes, a gente precisa, vocês concordam comigo, entender as causas. Como um país extremamente próspero pode ter números tão alarmantes? E acima de tudo,
precisamos, além de entender, querer modificar e, acima de tudo, modificar a nossa realidade. Esse é o objetivo aqui. E como eu falei, a educação, acima de qualquer coisa, muda realidades. Eu sempre falo isso e uso como exemplo. A educação mudou a minha vida. Eu venho de uma família super simples, super humilde, sem nenhum conhecimento financeiro, mas o que eu fiz? Eu fui atrás, eu fui estudar, eu me certifiquei, eu fiz graduação, pós-graduação, estudo até hoje, porque as nossas leis, as regras estão sempre mudando, em constante atualização. Então, nós, acima de qualquer coisa, de governo, de empresas, né? Precisamos querer e buscar a diferença, buscar a mudança. Então, para ti que está nos assistindo, independente da tua realidade, se tu tá endividado, se tu já tem uma certa prosperidade, tu precisa entender que tu é o principal modificador da tua realidade. Ninguém vai vir e fazer isso por ti. Nem os teus pais, muito menos a empresa que tu trabalha, muito menos a empresa, os teus sócios, se tu tem uma sociedade, e ainda menos o governo. Ninguém tem o poder de mudar a tua realidade, a não ser tu mesmo. E uma das... eu diria que é a principal, tá? Que é a baixa educação financeira, é uma das principais causadoras disso. E a gente pode buscar isso de uma forma gratuita. Hoje nós temos YouTube, nós temos informação 24 horas, gratuita, valiosas, muito boas. Então, acima de qualquer coisa, busque a sua educação. Não somente a sua educação tradicional, mas a financeira é a principal. E, na minha opinião, isso deveria ter no colégio há muito tempo. Fiquei super feliz que o Senado aprovou, né? Está em tratativas, né? Uma lei que possibilita a educação financeira nas escolas, e acredito que deveria já existir isso há muito tempo, porque realmente é através da educação financeira que a gente muda a nossa realidade financeira. Afinal, se eu não tenho conhecimento, como que eu vou mudar? Como que eu vou saber o que é certo, o que é errado? Como que eu vou lidar, acima de tudo, gente, com as minhas emoções? Eu falo que o dinheiro, muitas pessoas acham que o dinheiro é algo assim, meu Deus, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mágica, eu preciso fazer apostas. O nosso Brasil, ele é campeão em apostas. Obviamente existem muitos incentivos, mas as pessoas acham que é feito de mágica e que precisam fazer coisas mirabolantes. Porém, esquecem que nós somos totalmente liderados pelas nossas emoções, e o dinheiro, ele é extremamente emocional. As nossas decisões financeiras são emocionais. Então, se tu não souber lidar com isso, porque afinal estamos recebendo informações em excesso o tempo todo, a nossa economia é extremamente consumista, a gente recebe propaganda o tempo todo. Então, se tu não souber gerenciar aquilo que tu quer, daquilo que tu precisa naquele momento, tu vai gastar demais, sim. E isso aqui é uma das causas, porque o consumo acima da renda é exorbitante. As pessoas gastam mais do que podem, às vezes três vezes mais do que a sua renda, parcelam em milhões de vezes. E aqui não é julgamento, gente, mas a gente precisa entender que a gente pode esperar, afinal a gente vive num momento de juros altos, que é muito bom para os investidores. Afinal, né, os juros altos representam uma renda fixa alta, alta rentabilidade, com retornos, né, super interessantes mesmo, com alta liquidez, baixo risco. É maravilhoso para o investidor, mas é muito ruim para o país. Afinal, os juros altos representam crédito alto, não somente para as pessoas físicas, mas também para as pessoas jurídicas. As empresas estão endividadas. A gente vive num momento, é uma realidade muito dura, porque o Brasil está endividado, as empresas estão endividadas, são índices históricos. E com isso, o que deveria diminuir? O consumo. Porque se o juros está alto, o financiamento está alto, o crédito está alto. Crédito pessoal, crédito sem garantias são altíssimos, gente. E, infelizmente, quando há necessidade, as pessoas tomam.
quando tu precisa, tu paga os juros que for. E eu diria que esse é o principal erro financeiro. Os juros compostos, eles são extremamente atrativos e inteligentes nos investimentos, mas quando eles são utilizados em créditos e em financiamentos, eles enriquecem as instituições financeiras e empobrecem a população. E a gente vê esses dados todos os dias. E vocês, e eu digo, né, a realidade do Brasil, tomara que você que esteja nos assistindo esteja fora deste índice, mas é uma realidade. Afinal, a gente falou, 2 a cada 3 brasileiros estão perdendo sono à noite, gente. E eu sempre falo que isso é um assunto extremamente relevante porque afeta a nossa qualidade de vida. Esses índices, esses números, eles afetam sim as nossas vidas familiares, a qualidade de vida dos nossos filhos, dos nossos relacionamentos. Falar de dinheiro é extremamente relevante. Eu diria que é o assunto mais importante que a gente tem que falar sim, todos os dias, com os nossos colegas, com os nossos amigos, com os nossos filhos, com a nossa família, e trazer essa realidade para as nossas mesas e não ocultar, porque tem muita gente que está devendo e que nem abre o aplicativo do banco para não encarar a realidade. E muito pelo contrário, a gente precisa entender quanto de juros que a gente está pagando, porque isso aqui sim vai te empobrecer. Então, entender os juros, quanto que tu está pagando em cima daquele parcelamento, mas, acima de tudo, é controlar os seus impulsos. E aqui a gente está falando de finanças, de investimentos, de empreendedorismo, mas eu não consigo não falar sobre psicologia. E a psicologia financeira, o lado emocional, ele está totalmente relacionado ao dinheiro. Porque muitas vezes as pessoas se endividam porque não esperam o momento certo. Querem um consumo imediato, precisam para ontem, precisam para hoje, mesmo sem ter condições de ter aquilo naquele momento. Então, tu saber controlar os teus impulsos e entender o melhor momento para adquirir um bem, sem dúvidas, é a melhor dica que eu posso dar para ti aqui. Porque às vezes, e daí eu vou usar um exemplo aqui, e obviamente eu me incluo também, somos seres humanos, de querer comprar algo e comprar para ontem. Muitas vezes a gente compra, aí tu tem aquela emoção, né? Aquele objetivo alcançado instantaneamente, aquela alegria, aquela dopamina barata que eu digo, e aquele produto fica lá parado. E tu vai usar ele e se usar daqui a um tempo. Havia necessidade de ter aquele produto, então, acima de qualquer coisa, sempre tem que te perguntar, eu vou usar? Quantas vezes eu vou usar? Isso é interessante para mim, eu preciso disso agora, porque muitas vezes tu só tá tomado por um impulso de muita publicidade. A gente tem que cuidar muito com essas informações que a gente tem o tempo todo, da mídia, de pessoas querendo vender, da economia girando. E eu sempre falo, quando eu compro água, eu digo, vamos ajudar a economia a girar. Mas aquilo é importante para mim, aquilo é necessário para mim naquele momento. E acima de tudo, eu tô pagando juros em cima daquilo. Vou parcelar, pode parcelar. Quanto de juros eu vou pagar? E muitas pessoas parcelam e nem perguntam, não sabem quanto estão pagando de juros. E se isso não for observado, muitas vezes vai pagar o dobro, o triplo ou 300% a mais, gente. Porque uma das causas é justamente rotativo. As nossas dívidas de cartão, de rotativo de cartão, são exorbitantes e simplesmente pelo fato das pessoas nem entenderem o que estão fazendo. Então, bora lá que eu vou explicar para vocês também. E uma decisão financeira ruim pode não somente te custar a tua noite de sono, mas também refletir em todas as áreas da tua vida. E o principal ponto é justamente esse, né? Muitas pessoas pagam juros exorbitantes no cartão, pagamentos em atraso, sem entender realmente, afinal acham que estão ali com a bola toda, com crédito disponível, afinal, né, as instituições financeiras estão fazendo o seu trabalho e eu não estou dizendo que elas estão erradas, elas estão ali para te emprestar, mas aí tu tem que entender se aquilo está condizente com a tua realidade, se tu tem condições de pagar, se elas estão adequadas ao que se entende
que é estabelecido porque existem normas, existem momentos de mercado e elas vão acompanhar isso. E isso que eu gostaria de mudar aqui, essa percepção, porque muitas pessoas pensam assim, mas os juros são muito altos e terceirizam essa responsabilidade como se não fosse sua, assim como fazem para outras situações, terceirizando para outras pessoas as suas próprias responsabilidades. O fato é que ninguém te obrigou a tirar um empréstimo com juros altos. Foi você que foi lá e assinou. E o conhecimento é seu também, de entender, de ler, de saber quais os juros que estão pagando e se tu vai conseguir honrar acima de tudo, porque essa inadimplência, ela se dá assim, não vamos romantizar, muito em razão da nossa instabilidade econômica, política, nós temos problemas seríssimos que se dá muito, que vem assim, desde os primórdios, né, do nosso país e que a gente poderia ficar horas falando aqui, não é a pauta do nosso programa, então não estou querendo trazer, a gente tem sim muitas desigualdades, muita falta de informação, de educação, mas aqui eu estou falando para quem tem interesse de buscar uma mudança, interesse de buscar informação, de buscar conhecimento, e isso nós temos de forma gratuita. Eu fui atrás de forma gratuita, eu fui atrás por mim e você pode fazer também por ti, mudar a tua realidade. Ser 100% responsável pela realidade que você está vivendo. Então, se você está numa realidade difícil de endividamento, busque mudar. E é possível, gente. Através de buscar entender quanto de juros que se está pagando. Se há necessidade de comprar no cartão de crédito, se há necessidade de usar um cartão, porque isso reflete em todo o resto da sua vida, principalmente não ter uma reserva de emergência, porque muitas pessoas às vezes não estão endividadas, tá? Porque existe, né, uma realidade grande que não está, mas que em uma situação de emergência, de um imprevisto, qualquer que seja, a gente tem inúmeras situações no nosso dia a dia, na nossa vida, que ocasionam uma necessidade de recurso. E se tu não te organizou financeiramente, não gastou menos do que deveria e fez uma reserva de emergência, no momento de uma situação que tu precisa de dinheiro, tu vai recorrer a uma instituição que está ali disponível para fazer isso para ti. Mas ela vai pagar um preço, ela vai te cobrar um preço por isso. Então, avalie antes de tomar um crédito se você consegue fazer uma reserva. Não gastar tudo que ganha, porque esse é um erro. As pessoas gastam, às vezes, 3 vezes mais do que ganham, gente. Eu sempre falo que a gente tem que viver pelo menos 2 níveis a menos do que a gente poderia. Eu posso ter um carro melhor, eu posso ter uma casa melhor, eu trabalho, eu me dedico, a gente tem essa tendência, né? Eu mereço. Todo mundo sabe, você merece, mas viva numa condição menor, que isso vai te trazer mais paz. E isso eu tenho certeza, eu posso garantir para vocês, gente. Eu vou fazer 15 anos de mercado financeiro. E não tem nada, assim, pior na vida de uma pessoa para tirar sono, maior causador de divórcios, de separações, de problemas familiares, de depressão. Podem pesquisar aí, tá? Eu não vou trazer dados aqui, mas vocês podem pesquisar. São problemas financeiros. Então, evitem. O consumismo, ele está à nossa disposição, a gente pode comprar o tempo todo, parcelado, todo mundo pode ter o que quiser. Existe a necessidade de ter, não é melhor ter uma paz, fazer uma reserva, gastar menos, viver numa condição menor, mas esperar, porque você vai ter, eu posso te garantir, tu vai ter, se tu trabalhar, se tu fazer correto, se tu te dedicar, e tu esperar o tempo certo das coisas, porque tudo que é bom leva tempo, não adianta a gente dizer uma mágica vai acontecer, não existe isso. Tu vai ter aquilo que tu quer, mas tu vai ter com paz, com uma condição financeira que vai te preparar para momentos inoportunos que a gente não está esperando. Isso acontece na vida de todo mundo. Então, ter reserva de emergência, gastar menos do que se pode, ter seguros, proteção, blindagem de patrimônio, para que num imprevisto tu não tenha que cair, né, numa taxa de juros alta, que isso te afunda de uma maneira, afunda a família, afunda pessoas, a gente vê essa realidade no nosso país. Então, a dica principal que eu poderia
dar aqui para concluir o nosso programa. Essa é uma pauta muito grande, a gente poderia ficar horas falando e com certeza vai ter, né, o segundo programa para a gente falar sobre isso. Eu acho super relevante. É controlar as emoções e a necessidade de consumo imediato. E aqui eu não estou falando para desestimular a economia, muito pelo contrário. Milhares de empreendedores, pessoas estão aí vendendo e comercializando produtos, a gente precisa, né? Mas acima de qualquer coisa, entender o que a gente realmente precisa. Porque muitas pessoas compram, e eu vejo muita assim, piada na internet de consumo, de caixinha, de Shopee, de Mercado Livre, e as pessoas gastando desenfreadamente. Muitas vezes sem ter salário, gente. Muitas vezes sem ter uma garantia que vão conseguir pagar. E não é isso, a gente não está aqui brincando de dinheirinho. O caso é sério e isso acaba refletindo em outras áreas da nossa vida. Então não é assim um puxão de orelha, muito pelo contrário. É porque o dinheiro, ele serve para nos trazer tranquilidade, paz. E a gente precisa mudar essa mentalidade em relação ao dinheiro, que muitas pessoas associam a algo negativo. Muito pelo contrário, ele é maravilhoso, que todos tenham. Estou aqui para que a gente viva num país cada vez mais próspero, porque a prosperidade, ela traz o quê? Tranquilidade, segurança, reduz criminalidade. Todo mundo quer viver bem, quer viver em paz, mas para isso precisa o quê? Viver de acordo com a sua realidade financeira, buscar conhecimento, estudar, buscar sim mais dinheiro, porque isso pode não somente estar te endividando, como no caso das pessoas que não estão endividadas, estarem adiando a possibilidade de ter os juros compostos trabalhando a seu favor, porque a psicologia reversa, a lógica reversa, ela acontece da mesma forma. Porque o que são os investimentos que muito falamos aqui nesse programa? São os juros, os mesmos juros que as pessoas pagam nos empréstimos, são juros voltando para o teu bolso. Então, se tu faz uma reserva e tu tem condições de ter investimentos, tu vai fazer os juros compostos trabalharem ao teu favor, que é a famosa renda passiva, que gera liberdade, gera o quê? Felicidade. E muitas pessoas falam, e aqui eu vou finalizar o programa, até vou pedir para a produção terminar aqui com Frana Real, porque eu gosto de falar sobre prosperidade, finanças e investimentos, e eu vou terminar de uma forma muito próspera, que é trazendo essa pauta sobre investimentos e que só é possível investir como? Economizando, gastando um pouco a menos. E aqui eu não estou dizendo, ai, pare de comprar, né? Normalmente as pessoas não gostam, ai, eu não vou poder ter minha bolsa, eu não vou poder. Muito pelo contrário, gente, eu também gosto de comprar e todo mundo que gosta de investimentos gosta de consumo, de liberdade. Mas essa liberdade que os investimentos trazem, essa renda passiva de tu ter uma tranquilidade financeira, ela traz mais paz, ela traz, né, mais possibilidades, inclusive de consumo, porque se tu tem uma renda passiva, se tu tem uma renda maior, tu consegue comprar mais. Aí cada pessoa tem, né, as suas vontades, daí cada um sabe o que fazer com o seu dinheiro. Aqui a intenção não é mandar no seu dinheiro, não é? Cada um sabe como gastar e como fazer aí para ser mais feliz. Mas eu tenho certeza que não ter uma dívida, não ter Serasa, não ter essa preocupação diária de não ter possibilidade de ter um conforto, né? Uma paz, sem sombra de dúvidas, é a melhor alternativa. Então, eu espero ter contribuído de uma forma geral para que vocês, quem está endividado, né, lide com as suas emoções, busque, né, reversão, porque é possível, gente, nem tudo está perdido. As instituições fazem refinanciamento e essa é uma realidade total do nosso país, como eu trouxe aqui nos números, então não se sintam sozinhos, mas acima de qualquer coisa, além de pagar menos juros, busquem rever essas necessidades e fazer consumo consciente, vender. Às vezes a gente tem muita coisa parada em casa, adoro um brechó, adoro vender, fazer dinheiro em cima daquilo que está parado, porque aquilo que está parado é energia e é um tema que eu adoro muito. A gente precisa fazer as coisas girarem, a economia girar, com isso a gente gera empregos, gera prosperidade, todo mundo precisa estar
em movimento para a roda girar. É assim que a economia gira, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, vamos colocar em movimento, não somente, né, as coisas que estão paradas, aquilo que a gente não usa, mas principalmente essa transformação que nós precisamos viver na nossa economia brasileira e nesses dados. Eu quero que todo mundo prospere, que todo mundo invista, que todo mundo entenda de investimentos, porque nós precisamos e merecemos viver num país rico, próspero, temos condições para isso e cada vez mais precisamos sim falar de dinheiro, mudar essa nossa realidade e tudo começa no individual. Vocês podem estar pensando assim, mas qual é a minha diferença? Sim, se cada um fizer a sua parte, melhorar a sua própria vida, eu tenho certeza que a gente vai fazer muita diferença e vai fazer um país cada vez mais próspero, mais feliz, e é isso que eu desejo para todos. Então, espero que tenham gostado e até o próximo Fran na Real.